my feet. Take me back to the bottom. Please just let me be. If you don't know I'm feeling high, I'm thinking all the time. I just need to be with you. Aprendi. Olá, Cristiane Magalhães! Olá, Fabiana Teixeira! Chegamos inteiras! Pois é, apesar da chuva, estamos inteiras. Apesar da estação errada do metrô, deu tudo certo. Pois é, a gente vai falar de um tema super importante hoje, escutativa. E nós não tivemos uma escutativa no metrô. Não, porque não paramos para prestar atenção, porque Por quê? desviamos a nossa atenção para quê? Para o Celular. maior inimigo de hoje em dia. Celular. Celular. Fala sério, né? A mulher falando lá, estação consolação. Fala em português, fala em inglês. E nós? Só aprendemos francês. Achamos que estava descendo em Lyon, né? Lyon, sei Lyon. lá. Enfim, você tá ainda tentando conectou. Miguel, conecta pra gente. Meu, já tá, ó. Estamos ao vivo aqui também pelo Instagram, Fabi Repórter. Opa, Tá vendo? Fabi Repórter. Você manda as suas dúvidas pra gente, você que está acompanhando a gente aqui no nosso programa na Estação I. A gente tá muito conectada hoje, né? Hoje nós vamos fazer uso de toda essa O conectividade. Matheus também colocou aqui, tá indo aqui? Fluindo? Não, Gabriel, né, Gabriel, você quer Gabriel, Aqui tá. tá indo? Tá. E é assim, é na horizontal mesmo? Uhum. Então tá bom. Bom, gente, hoje nós vamos falar de um tema super Calma aí, que importante. aqui caiu. Aqui caiu. Caiu e a Agora gente tá voltou. falando sozinho, não, tá aqui ao vivo. Olá, Simone Marques, Voltou. boa tarde. Tudo bem, Simone? Você sabe dizer pra gente o que é uma escutativa? Você tem escutativa no seu dia a dia com as pessoas, da família, no trabalho, no dia a dia? Vou esperar a Simone responder, mas enquanto isso a gente vai falando um pouquinho da importância da escutativa. O porquê desse tema, né, Cris? A gente fez uma apresentação outro dia que era para um grupo de negociação e o que a gente verificou? Que as pessoas não têm a escutativa. Não, elas estão tão preocupadas em falar bem, o que é importante também, né? A gente saber falar, saber se colocar, saber usar as palavras na hora certa e no momento adequado, mas elas não têm a escutativa. Na hora de conversar e negociar com o outro, não escuta o que é necessário. Ouve, mas não escuta. Não sabe direito sobre o que é a empresa, o que é o produto, não sabe os pontos fortes, valorizar os pontos fortes daquele negócio, porque não escutou direito. Isso porque era um grupo de network, né, Fabi? Pois é, e é fundamental nesse grupo específico que a gente foi, que o outro também venda o produto do parceiro. Sim. Não apenas o dele, mas que ele faça indicações, faça aquela questão do networking, se eu ganhar, todo mundo ganha, não é isso? Sim. Se você ganhar, todo mundo ganha. Esse é o lema deles, né? Com certeza. You gain, É, we gain, né? Foi. não, tô tentando aqui entrar fazer uma live também pelo Instagram e tá caindo a A gente conexão. chega lá, a gente chega lá. Então, esse grupo, o interessante é assim, era um grupo formado por umas 20 pessoas, né? Eles têm grupos espalhados no Brasil inteiro, aliás, no mundo inteiro, né? E o objetivo deles qual é? Prospectar os negócios do grupo para frente, entre eles e para amigos, para pessoas que eles conhecem, né? Fazer indicações, recomendações. Só que na hora de fazer a recomendação, você precisa saber falar sobre o produto do outro, né? Se eu vou indicar a minha amiga para um trabalho, por exemplo, eu não vou poder ir, indico a minha amiga. Eu tenho que saber os pontos fortes dela, né? E colocar isso para o cliente de uma forma que ele fala, vou contratar uma pessoa bacana, ou eu vou comprar um produto, naquele caso, bom. Eles não souberam fazer isso numa dinâmica simples que a gente fez, né? Então fala em 30 segundos, em 1 minuto, o que a Cristiane vende. E não é por má vontade. O que é importante salientar é que isso aconteceu e não foi por má vontade do outro, mas é porque a gente, num contexto como aquele, fica tão preocupado em falar, olha, o meu produto é tal, eu tenho um produto revolucionário que vai acabar com todos os vírus do seu computador, o que for. A pessoa está tão focada em vender o seu que acabou não prestando atenção no que cada um falou do seu próprio produto. E isso acontece muito no dia a dia.
Essa é a principal sacada de venda, porque se você ouve a necessidade do seu cliente, se você primeiro presta atenção no que ele está procurando em si e depois você apresenta, você tem muito mais chances de ter sucesso no seu negócio do que simplesmente você chegar lá e falar já, olha tudo o que você oferece, não é verdade? Despejar um caminhão de melancia, né? Você tem que prestar atenção, você tem que saber ouvir, escutar efetivamente, porque comunicação não é só falar, é o que você entende, né? Que você entende do outro, do que o outro verbalizou. Então, assim, o outro tem que saber colocar? Sim, mas você tem que saber ouvir e tirar os pontos fortes, assim. Você já foi num lugar com algumas pessoas? Isso acontece sempre, né, Fabi? E aí, você tá num lugar cheio, do lado tem pessoas conversando, você vê situações, você enxerga a coisa e tá vendo a situação de uma forma. A outra pessoa, às vezes, não tá vendo nada daquilo. Não. E você? Cristiane, vou agora aqui detalhar a Cristiane no restaurante. Ela tá falando com tanta propriedade da escutativa, porque se existe uma pessoa que tem a escutativa, apresento a vocês. Você que ainda não tem escutativa, por favor, faça um curso com Cristiane Magalhães. Por quê? Ela chega no restaurante, você tá aqui, ó. Você e ela, né? No caso, eu e ela. Cris, então, a situação é assim, nananã, a gente tem uma reunião com o cliente e tal, nananã. E ela assim, você tá prestando atenção no que eu tô te falando? Tô. Eu tô, né? Tá. Tô. Mas, em compensação, ela está ativa num raio de 360 graus 360. A tudo que acontece. Eu faço uma comunicação 360 all time, full time, entendeu? O que é uma comunicação 360? É você estar em alerta o tempo todo, ouvinte o tempo todo. Sou sim uma parabólica instalada aqui, tem um link aqui, escuto quem está do meu lado, sim, mas presto muita atenção em quem está na minha frente. Mas vou fazer o quê? Se eu consigo ver que o Miguel tá ali na mesa de som, colocando a nossa música num tom, aumenta um pouquinho, diminui, dependendo do nosso tom de voz, ACP, Miguel, tá vendo? Se chega alguém aqui, eu presto atenção, vou fazer o quê? Presta Só assim. atenção. Eu tô no link ligado sempre. Tá. Você também é. Não, eu sou, mas não Menos. nesse grau 360. Vamos dizer assim, eu sou 180. Tô me aperfeiçoando. Ah, mas porque os outros 180, sabe pra quem que ela dedica atenção? Vou falar. Pro celular. Olha lá. Tô é aqui. assim, é do celular. Ela fica nesse celular o tempo todo. Ai, pronto, ela e meu marido, ó. A filha também fala. A filha tá seguindo os passos dela, enfim. Bom, vamos voltar ao tema principal, escutativa. Escutativa. E por que é tão difícil, então, você fazer com que as pessoas realmente tenham uma atenção focada em você em tempos de celular, né? Que as pessoas ficam ou na rede social, ou no WhatsApp, ou no e-mail. Então você vai para uma apresentação. Como é que você faz com que todos ali prestem sua atenção naquilo que você tem para dizer? Hoje em dia é difícil, mas é possível, né? Tem que ser uma apresentação impactante, um assunto interessante, que você também esteja interessado, né? Também acho que tem que haver o respeito da plateia. Eu sei que o celular hoje é uma coisa que nos desconecta do presente, né? De estar plenos. Mas se tem do real, né? Do real. Da situação ali real. Você fica com essa necessidade de pegar, vibrou e tal, enfim. Mas eu acho que para você ter a atenção, também é preciso que quem esteja falando conheça a sua audiência um pouco, né? Isso. Saiba captar a atenção daquele público, levar o tema adequado para aquele público, para que ele fique ali atento. E tem alguns gatilhos ali que a gente pode, algumas artimanhas assim da comunicação que a gente pode usar, né? Lançar mão disso, né? Jogo de corpo, às vezes falar uma frase engraçada, às vezes até participar. A comunicação efetiva com aquele que você acha que está desconecto do ambiente, faz com que ele traga ele de novo para aquele momento real, né? Você chamaria atenção? Não, você pode, não precisa chamar atenção, você pode fazer uma pergunta, pode usar a própria empresa dele de exemplo, contextualizar ali com o que você está expondo. Eu acho que dessa forma, porque acho que chamar atenção, né? Ninguém é obrigado a ouvir ninguém, né? As pessoas são livres. Ah, mas você foi lá para ouvir uma pessoa. Então, mas ela é livre, ela quer ouvir, né? O que ela quer. O que ela quer. Isso é do ser humano. Eu tenho como lema de vida, né? Como a gente diz, evoluindo sempre, não é?
Então todo dia a gente aprende um pouquinho, mas isso vai de cada um, não dá para obrigar. Tudo que é obrigado não é legal. Sim, mas a pessoa não tá lá obrigada, né? Não, então, mas se ela desconectou, ela desconectou. Ah, Tanto é que o grande desafio hoje das apresentações é justamente esse. Dizem que se você consegue passar os primeiros 7 minutos com as pessoas conectadas em você, você já é um vencedor. É. Então... Outro dia eu fui numa palestra de uma pessoa que tá acostumada a dar palestra. Só que na plateia tinha gente chata, viu? Não é? Que só pergunta, que só interrompe, que não deixa a pessoa terminar um raciocínio. A pessoa vai chegar naquela dúvida, mas que não tem calma, sabe? Que fica querendo ansiosa. mostrar. Ou mostrar que sabe mais, sabe? Que, minha dúvida, putz, olha como eu sou sacado. Eu já tenho essa dúvida. Chato isso, né? Mas eu acho que o diferencial hoje dos grandes palestrantes é justamente saber lidar com todos os tipos de plateia. Né? Porque vai ter sempre aquele, o sabe tudo que, nossa, como é que ele tá lá e eu tô aqui, né? Quer inverter os lugares. Tem aquele que simplesmente vai, só não vai virar cadeira, mas vai voltar a atenção totalmente pro seu celular, pode ser até para uma folha de papel que seja. Você percebe que a pessoa não está conectada ali com você. Então o grande desafio é fazer com que todo mundo preste atenção e participe. Eu acho que daí o palestrante tem que fazer uso de todos os artifícios para fazer a plateia participar, para fazer a audiência participar daquele contexto e que todo mundo sai com aquele gostinho. Nossa, foi demais, eu quero ouvir mais dessa pessoa. Deixa eu pegar o meu abacaxi porque eu lembrei de uma coisa. Ela vai pegar o abacaxi e tem vários abacaxis Não, para verdade. resolver. Não é. É que assim, eu lembrei de uma coisa agora. Semana passada eu estava num outro treinamento e eu falei um pouco de comunicação não verbal. Linguagem corporal, roupa, o que vestir numa apresentação para se dar uma entrevista, enfim, era um grupo de uma empresa de transportes. E aí aconteceu uma situação, na hora que eu estava treinando um dos participantes, que foi o Media Training, então você treina particularmente cada um. Que já tinham me falado isso durante a minha carreira e eu caí na tentação, um erro meu, mas que constrange as pessoas às vezes. E que é uma coisa da comunicação. Estava eu lá, fazendo as perguntas, ouvindo, olhando para a pessoa, assim, prestando atenção. Em algum momento eu olhei para as mãos da pessoa. A pessoa se desconcertou de uma tal maneira que ela não conseguiu mais elaborar nenhuma resposta. Conclui os raciocínios, né? Não conseguiu mais, porque eu desestabilizei ela no olhar ali, de olhar para a mão dela. Não quis dizer nada, não foi proposital. Mas uma vez, a mãe de uma amiguinha da minha filha falou pra mim: por que você fica olhando pra minha mão? Eu falei: não sei. Olha! Ela olha! Não, ela falou assim: não, eu tô falando. A minha não tá feita, mas eu vou fazer hoje. Você fica reparando na moda. Eu falei: talvez eu fique reparando, mas às vezes é uma coisa que é pra não ficar tirando a atenção sua, sei lá, te forçando. A pessoa, não, você me deixa constrangida. Então, às vezes, o nosso olhar também, a nossa maneira, a nossa postura, ela desconcentra a outra pessoa, ela desconecta, faz o outro desconectar. E isso também é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. A gente quer ser assim? Eu não quero fazer isso com as pessoas. Não quero ser assustadora. Intimidar, não quero. Né? Intimidar. Um mulherão desse, né? Para com isso. Não é nada disso, gente. Não, pelo amor de Deus. Bom, mas voltando ao nosso tema de hoje, a questão da escutativa, acho que o que é fundamental destacar é que você só tem benefícios colocando em prática a escutativa, certo, Cris? Sim, no dia a dia. No dia a dia. Pode ser numa discussão familiar, se você primeiro ouve e depois você pontua, você já pode sair com ganhos ali. E o mesmo acontece numa reunião, no trabalho, numa negociação. Se você primeiro ouve o que o outro precisa, as necessidades do outro, depois você pontua aquilo que você pode oferecer, talvez o seu negócio, 50% aí já esteja encaminhado, se você realmente for nas necessidades daquilo que a pessoa apresentou. Mas sabe que, eu acho que você tem toda a razão, mas as pessoas hoje, elas não estão nesse propósito de ouvir, de escutar ativamente. Enquanto você está falando, ela está pensando no que ela vai falar. Uhum. Né? Então ela não presta atenção no que você está falando, não. Né? Às vezes ela repete o que você está falando, ela te interrompe, e isso não é uma
a qualidade, não é uma coisa que acontece assim entre família, entre amigos, entre pessoas da escola, em reunião de escola. Quantas vezes duas pessoas na mesma, de pais lá, não perguntam a mesma coisa? Não ouviram o outro perguntar? Não ouviram. Ou não ouviram a professora explicar? Reunião de pais é o que mais acontece, né? A mesma situação, a professora está explicando, mas o outro levanta lá. Não, mas o meu filho, e fala a mesma situação que a professora está explicando para o filho. Parece que não escuta, né? Pergunta para vocês que estão acompanhando a gente aqui pela estação aí. Vocês prestam atenção naquilo que o outro fala? Olha o Miguel ou lá, não? olha só, escutativa. Põe aí, ele colocou escutativa. Olha só o que aparece. Todo mundo, ó, ligado. Mostrar interesse, clarificar, parafrasear, fazer eco, resumir. Você consegue resumir o que o outro falou para você? Isso é muito bom, né? É. Eu ensino as minhas filhas a estudar desse jeito. Prestou atenção na aula? Prestou atenção na aula. Anota. Chega em casa, lê o livro da matéria. Depois faz a lição. Reproduz falando com as palavras que o professor usou, as suas. Nossa Senhora! Perfeito, olha lá. Aprende e compreende conteúdos e sentimentos. Exatamente isso. Porque o escutar ativamente é você também entender o contexto e a forma como aquela pessoa está falando. Sim. Porque muito da informação vem da sua linguagem corporal, vem da forma como você fala, não apenas o conteúdo, né? Olha só. Considera a linguagem não verbal. O quanto disso que a gente falou, dessa coisa do corpo, né? Do corpo, da linguagem né? corporal. Até do olhar. Quer dizer, realmente as pessoas ficam impactadas, no caso aí que eu expliquei, de eu olhar para a mão, assim, desconcentra as pessoas. É uma coisa que faz julgamento. E a escutativa, ela não faz julgamento. Ela elimina isso, ela escuta plenamente. Você está livre de preconceitos, né? Você simplesmente está escutando, né? Você quer absorver o melhor da informação que o outro está te passando. Aliás, a gente está num momento ótimo para absorver e ter uma escutativa, né? Começou a propaganda política, né? Nossa, eu não consigo ter escutativa ao horário eleitoral. Você em casa consegue ter escutativa? Eu não consigo. Hoje eu parei para prestar atenção em alguns candidatos. Era até uma coisa que eu ia falar, vamos depois fazer um programa só sobre isso. Quem ainda, em 2018, acha que gritando, batendo mão, vai conseguir convencer o outro que ele é o melhor candidato? Não sei. Sabe? Uma coisa louca. Eu acho que é tão triste um país chegar numa situação, é patético assistir o horário eleitoral. É patético. Sabe? Ele só existe porque é obrigatório. Porque é patético. Põe naquela frase lá, Miguel. Olha que ótima essa frase. Que foi a que a gente começou o programa ali, o balãozinho. Não, tinha uma outra. Mas tudo bem, eu já falo. É lá, não sabe ali. Se não sabe escutar, não se sabe falar. Heráclito de Efésio. Quer dizer, não é a gente que está falando, né? Foi um filósofo. Até porque Deus é tão perfeito e tão maravilhoso que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Simples assim. Simples assim. Às vezes a gente fala isso em casa para filho, não né? É? Escuta, fica quietinha. Você tem 2 ouvidos para escutar mais e falar menos. Né? Porque daí você fala, tem uma fala efetiva, né? Quando você consegue ter uma escuta ativa, a sua fala passa a ser também efetiva. Tem isso. Agora, como que a gente faz, por exemplo, numa outra situação? Um filho ter escuta ativa para, por exemplo, ele arrumar o quarto dele, não deixar as coisas espalhadas, ou fazer a tarefa, ou guardar os brinquedos. Como fazer filhos terem escuta ativa com papai e mamãe? A minha escutativa funciona... No grito. Não é no grito, mas Desculpa, supernanes de plantão, várias especialistas em maternidade, mas eu acho que cada mãe tem o seu método. O meu método é assim. O que eu encontrar pelo meu caminho, vocês estão me ouvindo bem, eu vou colocar no saco de doação. Nossa, mas os brinquedos começam a desaparecer. No lugar, ir pro lugar. Ir pro lugar, entendeu? Porque o medo da doação ficou grande ali, entendeu? Porque eu falo, é de lá pro lixo. Eu não vou ficar guardando brinquedos de criança já de 6 anos de idade.
adultos praticamente. Ai, tadinhos, imagina, deixa as crianças brincarem, hashtag deixa a sala bagunçada. Porque vai passar. Tem hora que é lógico, espalhou, guardou, brincou. Não, eu deixo sujou, brincar. Depois Mas tem que depois guardar. tem que ter a responsabilidade da organização claro, também. Também acho. Espalhou, guardou. Se não, chame Silvia Damasceno. Tá muito desorganizado? Bendita Arrumação! É sério, gente. Vai lá no Bendita Arrumação, segue elas fazem uma organização geral na casa. Essa foi de graça, hein, Silvinha? Só porque você, ó, mora no nosso coração. Roseli Bernardes, ter uma escuta ativa com horário eleitoral, nem morta. Por quê, Roseli? Ou só morta. Sabe o que eu perguntei pra minha secretária do lar lá em casa? Em quem ela ia votar? Não vou votar em ninguém. Não, falou que não vai votar em ninguém, tá revoltada. Transporte tá uma porcaria. Outro dia eu fiquei 40 minutos no ponto de ônibus e não sei o quê. E ela não tá errada. É, eu sei, mas é que não é pra prefeito, né? Linha de ônibus é prefeito que cuida, né? Mas tudo bem, é que tá tudo no mesmo bolo, ninguém faz nada. É isso que ela quis dizer, né? É isso. Então não vai votar em ninguém. É que é triste. Eu acho que assim, por mais que o horário eleitoral seja realmente duro de assistir, eu acho que tem que aproveitar debates, as entrevistas, todo dia no noticiário tem aí o que cada candidato está fazendo. Pra quê? Pra tentar ver pelo menos tem as melhores propostas, tem um histórico um pouquinho melhor, não é? Agora sim. Momento de escolha. Tem algumas propagandas que não são tão agressivas, não? Muito! Muito agressivas, colocando assim violência verbal. A gente fala muito aqui de comunicação não violenta, comunicação não verbal, mas os partidos adversários estão jogando pesados um com outros, né? Eu acho que tá tudo muito pesado, né? Nossa, eu tô impressionada. Eu acho que as próprias entrevistas que a gente viu no próprio Jornal Nacional, a forma da condução, não ficou ali... não teve escutativa, né? Porque não foi esclarecedor. Pois é. Porque não era assim, te faço uma pergunta, então, Cristiane, o que você pretende fazer na área da saúde? Eu pretendo vacinar. Não, porque no outro governo, não sei o que, mas eu nem falei minha proposta de vacinação. Não, por que não tem proposta de vacinação? Porque não sei quantos milhões de brasileiros não foram vacinados. Sim, tipo assim, a saúde está no país. Então, assim, deixa eu falar o que eu posso tentar fazer para melhorar. Não houve isso. Eu fiquei impressionada porque foi um embate, né? Não foi uma entrevista para se colocar propostas e ideias, planos de governo. Não. Os candidatos que passaram por lá, pelo menos a semana passada, vai continuar essa semana, né? Vai. Pelo menos a semana passada eu achei péssimo. Alguns bizarros, né? Imagina que o apresentador conseguiu tirar do sério o Alckmin, né? Que é... Um lorde, né? Lorde, fale né? o que quiser. Não Sim. estamos falando aqui de intenção de voto de ninguém. Mas o mas homem de é postura... lorde. Né? Podem chamar ele de picolé de chuchu, um monte de coisa, mas ele é zen. Ele não entra no embate, na agressividade, né? Ele é um orador, um comunicador que precisa de números, estatísticas, então quer explicar. Não deixaram. O que eu acho que também às vezes ele pesa demais, né? Até você vai fazer uma apresentação, é legal ter números porque dá credibilidade, você mostra da onde vem aquela informação que você está tentando passar, ela está baseada assim em estatística, em números, mas ficar só falando números, as pessoas em 5 segundos esqueceram aqueles números que você passou. Então é chato, né? Tem que contextualizar os números, né? Traz o número para a realidade, para uma situação conta que uma daí historinha, né? E aqueles números você só pontua. Ai, que lindo! Fofo. Ele tá querendo ter uma escutativa atrás do vidro de todas essas espumas que tem aqui. Vai ser difícil, né? Miguel se diverte, né, Miguel? Fala, Miguel. Por outro lado, teve um candidato bizarro, né? Que levou uma cola na mão, né? Não, você viu a imagem depois? Com os dizeres na mão? O melhor do brasileiro é que o brasileiro tem escutativa para o que ele quer. Porque acabado um evento ou qualquer coisa, o que aparece de Copa meme... do Mundo, o que for, não é? Meu, tem memes. Até do museu. Gente, eu não vi. Do museu Até do museu já tem meme. Eu vi que tem político que
dos investimentos, você viu? Não, que também é um absurdo, né? Um país sem memória não existe. Olha lá, né? lá, a mão do Bolsonaro. Ai, o Miguel colocou. Olha lá. Sensacional, sensacional. Pesquisa, armas e Lula. Acho que eram ponderações que ele não poderia deixar de falar. Pois é, pesquisa, armas e Lula. Tava na mão. Que cola básica, né? Nem colocou papelzinho na caneta. Não sabe colar o Bolsonaro, hein? Você foi de cola, Cristiane? Sabe assim, ó, jogar o papelzinho, ó, na caneta pro amigo, hein? Pois é. Você nunca colou na vida? Eu era boa aluna, né? Eu também era, mas eu tinha né? sempre em mente algo que eu aprendi com os meus amigos mais velhos, né? Que quem não cola não passa de ano. Opa! Uma colinha, né? Para aquelas Você sabe matérias que eu tinha um pouquinho mais de dificuldade. Uma situação de cola na classe da minha filha de 10 anos. A menina fez a lição dela, fez a prova dela e depois deu a folha pro amigo e fez a do amigo. Com as mesmas respostas e com a mesma letra. Tadinho, né? Tomou 0 os dois, né? Mas você sabe que eu já troquei prova. Mas sim, mas a professora se ligou na letra, né? Tá, Você tem que, né? Tomar Mas eles não têm essa malícia, amiga. 10 anos, ainda bem, né? Que cultive assim, né? Porque eu vou dizer, olha lá, e os ataques às mulheres. Não, né? pior são mulheres defendendo alguns candidatos. Nazistas. Nazistas. Por favor. Né? Eu super respeito o voto de cada um, mas tem posturas. Não tem como não falar de política, né, Fabi? Né? Que são realmente absurdas. Eu acho que como o candidato se expressa, lógico, as ideias deles, as ideias do partido, o plano de governo, é essencial a gente ouvir. Tem que compactuar daquilo para ter o nosso voto, né? Assim seria a essência, né? Eu compactuo desse político. O ideal. Né? Eu acredito que ele vai fazer isso, então eu vou votar nele. Mas assim, a forma como ele coloca as coisas também conta, né? Porque um cara muito maluco, vou acontecer, não sei o quê, entra no sistema, na máquina pública, talvez não consiga fazer tudo daquela forma que ele está falando, né? É difícil para qualquer um, né? Entrar na nossa máquina pública, principalmente a máquina pública brasileira, que é complicada. Bem complicada, e a gente já tem aí um histórico, por mais que a gente sonhe e deseje mudanças, mas... Tá vendo os memes, Miguel? É isso? Muitos memes. Bom, mas pra gente pontuar aqui no nosso tema de hoje, na escutativa... Quanto tempo falta, Miguel? A gente tá perdida. Não, 2 minutos. Pra gente voltar aqui à escutativa e a gente dar um fecho aqui que eu acho importante. Até nessa questão da política, né, por pior que seja o horário eleitoral, tem uma escutativa das propostas do candidato que você pretende votar. E não apenas para presidente, mas para governador, para deputado federal e para senador, não vamos esquecer, né? Porque as pessoas acabam esquecendo em quem votou, né? Para deputado e para senador. Depois você pergunta, e aí, para quem você votou? Não sabe. Hoje de manhã eu vi algumas propagandas num intervalo lá comercial que eu passei na sala, de mulheres candidatas a deputada. Gente, será que é cota? Será que realmente, tá? Porque uma fala assim, vote em mim porque você sabe o que eu fiz pelo meu filho. Então, pode ser que o filho dela tenha tido uma tragédia, qualquer coisa, mas assim, que mãe que não faria qualquer coisa pelo filho? Qual mãe, né? Então assim, é muito pouco, gente. Vote em mim porque você sabe o que eu fiz pelo meu filho. Eu espero que todas as mães façam o melhor pelos filhos, né? E quem... e mesmo errando, tá tentando acertar, né? Esse é o princípio para todas. Então, assim, pensem, vejam se realmente, né, aquele voto de... Não tô descredenciando nenhuma mulher, eu acho que tem que ter mais mulher na política, sim. Mas enxerguem os candidatos a fundo, né? Hoje tem até alguns aplicativos que conseguem... você consegue puxar realmente a ficha, né? Puxar a ficha. Puxar a ficha de cada um. Mas o importante é que, independente de política ou não, acho que a escuta tem que ser ativa em todos os setores, na sua casa, no seu trabalho, para absorver mais informação, né? Sim, eu tô vendo aqui, eu falo bastante com a mão, né? Parece que eu fico agressiva, assim.
tenho que me recolher um pouco. Não se recolha. Vou me conter. Ela vai se recolher porque o programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais? Tem mais. Semana que vem tem mais. Mande pra gente temas que você queira abordar aqui sobre comunicação. Se você quer que a gente traga alguém aqui, a gente pode trazer. Eu já pensei em umas pessoas que a gente vai trazer. A gente gostaria de ter trazendo todos os políticos, mas a gente não vai trazer, que já tem muito programa aí pra Muito programa levar político, então faz a diferença ter mais mulher na política? Faz sim, 360, porque a mulher tem uma outra visão e acho que tem que ter espaço tanto para os homens quanto para as mulheres. Rendeu aí tudo? Tá rendendo. Muitas lives a gente fez hoje, a gente não conseguiu participar aqui porque está de costa pra mim, né? Da próxima a gente faz ao contrário. Mas a gente pode virar e tentar responder dessas aí rapidinho. Boa, boa. Não é? Pra vocês da Estação I, Tchau, um beijo. até semana que vem.